Oi pessoal, hoje o Conversando Com vai nos ajudar a saber um pouco sobre os nossos direitos e deveres. Isso que é de suma importância para nos proteger e proteger nossa família. No direito civil são muitas as informações que são desconhecidas da maioria da população e que podem gerar problemas indesejados e até sem solução. No Conversando Com de hoje a gente vai receber a advogada Natália Varela, ela que é especialista em direito civil e empresarial. Muito obrigada por estar aqui, Natália. Um prazer enorme. Obrigada também. Eu sou admiradora do seu trabalho. Olha, coisa boa. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Mas vamos lá, vamos começar. Vou tentar não ler tanto, porque o direito é algo que eu não conheço nada, então realmente... Mas vamos lá. Na pandemia, né, o isolamento trouxe muitas questões à tona, realmente. Né? Muito se falou sobre contrato de namoro, sobre testamento em vídeo. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, André. Contrato de namoro mesmo era algo pouquíssimo utilizado, né? Pouquíssimo se falava sobre isso. Eu não conhecia. Pois é, em 2017 mesmo, nós tem registrado no Brasil, acho que 5, 6 né, contratos de namoro registrados em cartório. É possível fazer o registro em cartório ou fazer particular mesmo, né? Então era um pouquíssimo utilizado. E agora com o isolamento, né, as pessoas decidindo fazer isolamento juntos, surgiu essa necessidade de esclarecer como que se tratava aquela relação ali. Se era algo somente por conta da pandemia ou se de fato isso poderia ser caracterizado como uma união estável. Então o contrato de namoro veio, né, já existia, mas veio à tona para esclarecer se isso se tratava, por exemplo, de uma união estável, porque existem as repercussões de uma união estável, como por exemplo uma sucessão. Então, testamento de vídeo que você falou, também é bastante interessante falar sobre isso, porque na verdade não existe assim um testamento em vídeo, existe o testamento particular, existe aquele testamento também que em casos excepcionais que não precisa de testemunhas, na verdade que dispensa a presença de testemunhas, porque no testamento particular, vamos lá, só explicando, existe vários tipos de testamento, mas eu vou falar aqui sobre aquele particular e aquele que pode ser registrado no cartório, que é mais seguro, né, com a presença do tabelião, da tabelião. Mas o particular exige a presença de testemunhas, de 3 testemunhas, e que não podem ser os familiares que, porventura, sejam beneficiados dessa herança. E no isolamento ficou um pouco complicado trazer essas pessoas para dentro de casa, né, para testemunharem aquele testamento particular, para que esse testamento tenha validade pós-morte. Então, muito se falou sobre isso porque como que ia trazer essas testemunhas, né? Então, os professores de direito civil na faculdade explicavam esse tipo de testamento com exemplos assim, que a gente só via em livros, numa guerra, fazer um testamento no meio de uma guerra, ou um testamento de uma pessoa que estava perdida numa ilha deserta, né? Sem a possibilidade de ter essas testemunhas. E, incrivelmente, a gente se deparou com essa situação, né? Ninguém imaginaria, né? Ninguém imaginaria que os exemplos dos livros viessem à realidade, infelizmente. E se pensou em alternativas, né? Para que esse testamento tenha validade no pós-morte. Então, falou-se sobre o testamento de vídeo porque é uma forma de validar ali a vontade daquele testador, né? Para que o juiz veja que, de fato, existiu aquela disposição verídica da verdade, né, da disposição de bens em vídeo ou gravação de voz, são formas que pudessem traduzir a real vontade do testador. E de vídeo é uma alternativa. Tem se falado sobre essa aceitação nesse momento pandêmico que vivemos. Entendi. Vamos lá. E contratos de namoro, casamento, a união estável, como esses contratos eles podem proteger, né, ambas as partes no relacionamento? Isso. É importante falar sobre isso porque às vezes esses assuntos se tornam um pouquinho chatos para se falar em família, né? É delicado. Mas como estamos falando aqui nesse ambiente tão agradável de família, de amor, né? O contrato de namoro, por exemplo, é importante. Por que ele é importante, né? As pessoas conhecerem, saberem disso, saberem que podem utilizar esse instrumento, né, para se resolver uma questão pendente. Hoje é muito comum as pessoas dormirem na mesma casa e viverem juntas, mas não necessariamente têm a intenção de constituir uma família.
E esse elemento subjetivo da união estável é importante para a sucessão, por exemplo, né? Então, se você mora com o seu namorado, com sua namorada e não deseja ter essa união estável, por que não estabelecer isso no contrato de namoro? Por que não deixar claro que aquele isolamento, né, está sendo, aquela coabitação está sendo por conta do isolamento em face da Covid-19? Ou até não, até depois da Covid-19, que se Deus quiser vai embora logo, que ninguém aguenta mais, né, isso. Por que não estabelecer isso? Isso pode ser feito num cartório, isso pode ser feito também de forma particular, né? É importante ter a assessoria de um advogado, uma advogada nesses momentos, porque para ter maior segurança no instrumento. Um exemplo que eu posso dar é dar um prazo de validade nesse contrato de namoro, porque imagine que as pessoas estão ali morando juntas e dizem não queremos estabelecer a união estável. E tá lá 5, 10 anos. E não sei quantos anos. E daqui a pouco aquela vontade se transformou numa vontade de constituir família. E não ficou ali esclarecido no contrato de namoro. Então é importante ter um prazo de validade, né? Se você não renovar aquele contrato de namoro, fica subentendido que ali se torna uma união estável, né? Porque a união estável tem os mesmos efeitos, né? Foi reconhecido, né? Os mesmos efeitos do casamento. Certo. Então é importante. Você me perguntou sobre a segurança da união estável. É importante as pessoas saberem que você pode escolher o regime de bens na união estável. Às vezes eu me deparo com essa informação, as pessoas não sabem disso. É importante saber. Inclusive é importante saber também que as pessoas podem fazer um contrato de convivência, né? E nesse contrato de convivência pode ser estabelecido diversas coisas, como por exemplo, como educar os filhos, qual a religião que os filhos vão ser educados, né? Então, questões patrimoniais, questão de alimentos, né, entre os conviventes. Então são formas de proteger aquela família para que depois não fique nada mal esclarecido e venha causar confusão ou brigas, enfim, litígios. O que implica na escolha do regime de comunhão de bens? Na sucessão, o regime de casamento tem um impacto, por exemplo, na meação do cônjuge. Né? Quando você tem um casamento por regime de comunhão universal de bens, o cônjuge ele passa a ser meira dos bens que são adquiridos também anteriores à união. Entendi. E aqueles, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge ele somente é herdeiro naqueles bens particulares, ele é meiro dos bens em comum. Né? Então tem esse impacto na sucessão, regime de bens que você escolhe no casamento. Falar um pouquinho, dar algum exemplo de como essa questão ela pode ser traduzida como proteção para a família, né? Que a gente sabe que realmente é um assunto delicado, que talvez a família depois do falecimento realmente é difícil lidar. Como é que a pessoa pode pensar nisso como um cuidado, uma forma de amor com a família? Certo. André, eu posso falar aqui 2 aspectos positivos do planejamento sucessório. Um deles é evitar litígios, por exemplo. A gente sabe que, infelizmente, nesse momento acontecem brigas familiares e tudo, e por que não estabelecer em vida essa divisão? Existem várias formas de se fazer isso, né? Existe o testamento, existem as doações em vida. Eu vou te dar um exemplo importante. Às vezes existe uma empresa familiar e somente um herdeiro tem maior habilidade com aquele negócio da família. Então imagine que se tem lá 5 herdeiros e todos vão ter participação naquele negócio da família, pode não ter pode acontecer de não ser mais viável o negócio da família, porque aqueles herdeiros não sabem gerir como o pai ou a mãe que era proprietária tinha essa habilidade. Então, por que não estabelecer uma divisão mais de acordo com a habilidade de cada filho? Então isso evita litígios e evita também, às vezes até o travamento do patrimônio. Aquela empresa ali era a provedora da família, então se não houver um correto planejamento disso, pode causar um prejuízo financeiro para aquela família que vivia disso, né? Então isso evita litígios. Outro aspecto pode ser também um aspecto financeiro. Você fazendo esse planejamento sucessório, você tem economia no pagamento de impostos. Por exemplo, em alguns estados a doação tem uma alíquota de imposto menor do que o de transmissão de causa-morte. Então, se você já faz essa partilha em vida, você economiza impostos. Outro aspecto positivo
em relação à economia é quando você decide fazer, por exemplo, um seguro de vida para um filho, para os seus filhos, para que esse seguro de vida, já que ele não vai ter dedução de imposto de renda, já que ele não vai entrar na partilha, no inventário, ele pode, por exemplo, fazer o pagamento dos impostos, pode viabilizar esse inventário, porque a gente tem essa noção de que inventário é caro e demora bastante, né? Existe também o inventário extrajudicial que pode também encurtar esse período, né? Mas para isso o pagamento dos impostos e os emolumentos tem que ser feitos antes da partilha. E às vezes trava tudo, inviabiliza e prejudica a família que precisa viver daqueles bens. Então são aspectos positivos que minimizam, né, os problemas familiares nesse momento tão difícil da sucessão. Joia. Tem aquelas famílias em que os pais eles fazem a doação de todos os bens ainda em vida, na velhice e tal. Mas aí tem como garantir que eles tenham ainda como usar aqueles bens, né? Porque assim, fez doação, agora sai que é meu, né? Como é que eles têm essa garantia de que ainda podem estar ali vivendo dentro de casa, mas mesmo que não já tenha feito a doação? Isso, existe a reserva de usufruto. Então você pode fazer a doação e ter aquela reserva. Doação eu posso falar dois aspectos interessantes da doação, né? Que é uma das formas de se planejar. Pode colocar uma cláusula de reserva de usufruto, ou seja, você vai doar aquele bem, mas você vai usufruir até o momento da sua morte. Certo. Outra coisa interessante é que você pode doar um bem para um filho que ele esteja fora da legítima. O que é isso? É o que eu ia dizer. A pessoa só pode doar 50% dos seus bens, porque a outra 50% dos seus bens são necessariamente dos seus herdeiros legais. Entendi. Então você não pode pegar o seu patrimônio todo e doar para um terceiro, para uma instituição de caridade. Você só pode fazer isso com metade. E tem como os filhos proteger os filhos de débitos? A herança, ela também constitui em débitos, né? Você também herda débitos. Infelizmente. Infelizmente. Mas esses débitos, eles não passam também a sua cota parte da herança. Eles não vão ultrapassar aquilo que você tem de direito dentro da partilha, né? Eles não passam para os seus bens pessoais. Mas, respondendo a sua pergunta, tem como. Você pode, por exemplo, se planejar e fazer um seguro de vida. O seguro de vida, ele é empenhorável, em tese ele é empenhorável, ele não deduz imposto de renda, ele não entra no inventário. Então, é uma forma de você receber rapidamente aquele valor do seguro de vida. Às vezes você recebe em 5 dias, depois do falecimento, depois de dar entrada na seguradora, e você paga os débitos daquele patrimônio para que você possa receber a sua herança sem débitos. Ou então a Previdência, por exemplo, que também não entra no inventário. Então os herdeiros sim se tornam responsáveis por dívidas de... Sim, se tornam também. Para finalizar, que orientação você daria para as famílias como advogada? Que falem mais sobre isso, que conversem sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto chato de falar sobre partilha, sobre herança, sobre morte, mas é importante conversar com a família sobre isso. A gente não vai fugir disso, uma hora... Exatamente. O meu conselho é esse, converse, né? Se programe, faça um seguro, invista em algo que possa ter maior liquidez para poder assistir financeiramente a família no momento de falta, de ausência. Então é esse conselho que eu posso deixar aqui. Tá bom. Te agradeço demais, acho que conseguimos pincelar um pouquinho, porque o assunto é super amplo, tem muita coisa que eu tenho certeza que eu estou querendo falar, mas acho que ajudou bastante. Obrigada, viu? Obrigada também, foi uma grande satisfação estar aqui com você hoje. Obrigada. É isso, gente, eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, né, pensar um pouquinho realmente sobre essas questões, realmente é muito relevante para ajudar, né, para o bem-estar de toda a família. E a gente se vê na próxima quarta, tá? Vamos nos reencontrar, sempre aqui batendo ponto toda quarta-feira. Um abraço.